Vamos mergulhar hoje em estruturas cósmicas que, olha, realmente desafiam a nossa compreensão do que é o universo físico. Imagine só, realidades que funcionam num nível de existência totalmente diferente, muito além do que a gente pode tocar ou ver. É exatamente para lá que a gente vai agora. Pois é, essa é a pergunta que serve de guia para a nossa exploração de hoje. E se o cosmos for muito, mas muito maior e mais complexo do que os nossos sentidos e instrumentos conseguem detectar? E se existirem universos inteiros operando em frequências que são, para nós, completamente invisíveis? A chave para começar a desvendar uma dessas realidades tem um nome, e o nome é Unana. E de acordo com as fontes que a gente analisou, isso não é só um conceito abstrato, não. É um super-universo bem específico, com um propósito e uma estrutura muito bem definidos. Para a gente conseguir desvendar o que é o Nana, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender onde o Nana se encaixa no grande mapa do cosmos. Depois, a gente mergulha na natureza única dele. Em seguida, vamos descobrir por que ele é chamado de berço da criação e, por último, explorar a conexão vital que ele tem com a própria fonte de tudo. Então, vamos lá. Para entender o que é a Ana, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa cósmico geral. E a primeira coisa que salta aos olhos é uma divisão fundamental. O cosmos, segundo essa visão, se divide em 2 tipos de realidade. De um lado, a gente tem 7 superuniversos com uma base física, algo que a gente consegue, vai lá, pelo menos tentar imaginar. Do outro lado, um grupo totalmente diferente, 5 superuniversos, chamados de voláteis, que operam com regras completamente distintas. E aqui está o ponto central. Una é identificado como o 8º superuniverso. Mas o mais importante é que ele é o primeiro desse grupo volátil. Quase como se ele fosse uma ponte ou um portal para um tipo de realidade completamente nova. Tá, mas o que quer dizer volátil nesse contexto? Significa uma realidade que é baseada em frequências. Pensa assim, como se fossem estações de rádio que o nosso rádio comum não consegue sintonizar. Elas existem, estão no ar, têm conteúdo, mas estão simplesmente fora do nosso alcance de percepção física. E isso nos leva direto para o nosso próximo ponto. Se o Nana não é físico, então o que ele é? Como é que ele funciona na prática? Olha, as características de Unana são de uma escala que é até difícil de colocar em palavras. Ele opera acima da 25ª dimensão, o que já está muito além de qualquer ideia de espaço que a gente tem. A natureza dele é puramente sutil, frequencial. E o mais incrível, não foi um acidente. Ele foi programado de propósito há éons, dentro de um plano que envolve estruturas ainda maiores, como o 28º superuniverso. Essa linha do tempo aqui mostra a escala desse planejamento cósmico. A ideia de Una foi concebida e programada num passado que a gente nem consegue medir. Muito tempo depois, virou foco de seres cósmicos como Maika. E hoje ele está lá, operando como um sistema totalmente funcional. E essa citação, nossa, ela ilustra perfeitamente a importância de Una. A fonte diz que a criação de universos de dimensões mais baixas, como o nosso, não era a prioridade inicial para certas consciências cósmicas. Por quê? Porque os projetos delas estavam todos focados em Una. Isso dá uma dimensão da magnitude e da importância desse superuniverso volátil. Certa? A gente já sabe onde o Nanã se encaixa no cosmos e qual é a natureza dele. Mas a pergunta fundamental continua. Para quê? Qual o propósito de uma realidade tão vasta e tão sutil? A resposta vem com essa metáfora, que é muito poderosa. Una não é um lugar para se viver no sentido físico da palavra. É um ambiente de desenvolvimento, um campo de treinamento. É, literalmente, um berço. E essa função se desdobra em 3 etapas bem claras. Primeiro, o Nana é um laboratório cósmico, um lugar seguro para experimentar com a criação. Segundo, é uma escola para bilhões de mônadas. Dá para pensar nelas como se fossem as centelhas primordiais da consciência. E terceiro, o objetivo final, a cocriação. É onde essas centelhas aprendem a criar em harmonia com seus logos, que seriam as grandes inteligências arquitetas do universo. E só para a gente ter uma ideia da escala, não estamos falando de algumas dezenas, nem milhares. As fontes apontam que bilhões de mônadas estão usando o Nana como seu ambiente de aprendizado e evolução. É um projeto de uma escala realmente cósmica. E isso nos traz a nossa última parte, que talvez seja a consequência mais profunda de tudo isso. O que a existência de Uana significa para a experiência da consciência em si. Agora, olha que incrível benefício único de Una. Ele oferece o melhor de 2 mundos. As consciências que estão lá podem vivenciar a dualidade, luz e sombra, separação, contraste, tudo aquilo que nos faz crescer.
Só que, diferente de outras realidades, elas fazem isso sem nunca perder a conexão vibracional com a sua fonte. É como viver a experiência da dualidade sem o trauma da desconexão total. E como isso é possível? Bom, a fonte sugere que a própria estrutura de Unana foi projetada para isso. O jeito como a consciência se manifesta lá dentro garante que essa conexão com a fonte esteja sempre ali, intacta, não importa qual seja a jornada de cada um. Então, resumindo, o que a gente tira de tudo isso sobre Una? O ponto principal é que o cosmos é imenso, com realidades frequenciais como esta operando em dimensões altíssimas. O propósito dela é nobre, ser um berço, um laboratório de aprendizado para a consciência. E o seu presente é único. Permitir a experiência da dualidade sem a dor de se desconectar da fonte. E isso tudo nos deixa com um pensamento final para reflexão. A fonte menciona que Unana é apenas o primeiro de 5 superuniversos voláteis. E isso abre uma questão fascinante. Se uma realidade tão complexa e com um propósito tão profundo é só uma parte de um sistema ainda maior, que outras estruturas, propósitos e formas de existência podem estar aí, operando em silêncio, bem além do véu da nossa percepção? A exploração do cosmos, ao que parece, está só começando.